Bom dia! Como vocês estão? Vamos começar nossa aula de hoje? Eu gostaria de pedir para você pegar o seu módulo 2 e abrir comigo na página 24. Hoje nós vamos começar juntinhos no próprio livro para que a gente consiga acompanhar esse conteúdo que é bem fácil. Nós vamos falar sobre encontro consonantal. E esse não é um conteúdo novo, porque encontro consonantal começa a ser ensinado desde o 2º ano, né? Então você já estudou esse conteúdo e hoje a gente vai estar recordando ele, combinado? Então, presta bem atenção aqui comigo no seu livro, vamos lá. Aqui diz assim, olha, vamos estudar agora como as consoantes se comportam nas palavras e nas sílabas, ok? Então, nós vamos falar todo o tempo desse conteúdo sobre as consoantes. Então, vem comigo, olha. Observe as imagens e as palavras abaixo. Então, eu tenho aqui uma planta, um livro e um barco. E em cada uma dessas palavras, nós temos duas consoantes destacadas. Então, eu vou reforçar esse destaque aqui, olha, para ficar bem mais destacado. Então, na palavra planta, foi destacado o PL. Na palavra livro, foi destacado o VR. E na palavra barco, foi destacado o RC. Ok? Na letra A, pergunta assim: as letras destacadas nas palavras acima são vogais ou consoantes? Você já sabe que as vogais são A, E, I, O, U, correto? Então, nessas palavras, as letras que foram destacadas, se não são vogais, logo elas são consoantes, correto? Então, respondam aqui na letra A. Essas letras que foram destacadas são consoantes, ok? Letra B. Pronuncie novamente as palavras planta, livro e barco. Cada um dos pares de letras destacados representa. Quando eu leio planta, eu escuto o som apenas do P, apenas do L, ou eu escuto dois sons diferentes? É isso que quer saber aqui, ó. Eu escuto um único som nessas duas consoantes, ou eu escuto dois sons diferentes? Planta. Você consegue ouvir junto comigo o som do P e do L? Planta. Na palavra livro, você escuta somente o som do V, somente o som do R, ou dois sons diferentes? Livro. E na palavra barco, você escuta só o som do R, só o som do C ou dois sons diferentes? Barco. É lógico que nas três palavras nós podemos ouvir dois sons diferentes. Planta, eu escuto o P e escuto o L. Livro, eu escuto V e escuto R. Barco, eu escuto R e escuto C. Então, nós escutamos dois sons diferentes. Concordam? Bem, as combinações de consoantes PL, VR e RC nas palavras planta, livro e barco são chamadas de encontros consonantais. Então, o que são encontros consonantais? São encontros de consoantes, onde as duas consoantes possuem som.
nós conseguimos ouvir o som das duas, ok? Vamos continuar aqui, olha. Agora eu quero marcar junto com você, para ficar bem memorizado isso aqui, olha. Nas palavras, quando duas consoantes aparecem juntas e cada uma delas possui um som, ocorre um encontro consonantal. Então, ó, quando duas consoantes, igual a gente viu aqui, ó, duas consoantes aparecem juntas. Juntas como, tia Verônica? Juntas na palavra, ó. Planta, o P e o L tá juntinho. Livro, o V e o R juntinho. Barco, o R e o C juntinho. Então, quando duas consoantes aparecem juntas e cada uma delas possui um som, como nós vimos, o P tem som e o L tem som, o V tem som e o R tem som, o R tem som e o C tem som. Então, quando cada uma delas possui o seu som, ocorre um encontro consonantal. Compreendido? Duas consoantes aparecendo juntas na palavra e eu consigo ouvir o som das duas. Ok? Vamos para a página 25. Aqui na página 25 diz assim, olha. Os encontros consonantais podem ocorrer. Agora eu quero que você marque aqui comigo, olha. Eles podem ocorrer na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Então, veja comigo como que isso acontece, olha. Se eu separar a sílaba da palavra planta, notem que o P e o L, que é o encontro consonantal dessa palavra, eles ficaram na mesma sílaba. Então, é um encontro consonantal que ocorre na mesma sílaba, porque o P e o L continuou lado a lado, juntinho na mesma sílaba. Na palavra livro, o V e o R continuou junto na mesma sílaba. É um encontro consonantal na mesma sílaba. Agora, olha o que acontece quando eu separo a sílaba da palavra barco. Deixa eu chegar um pouquinho para cá a tela, para você conseguir ver comigo o que acontece na palavra barco, ó. Na palavra barco, tá conseguindo ver comigo aqui? Deixa eu chegar para trás um pouquinho, para não cortar nada, você conseguir visualizar tudo, olha. Na palavra barco, eu tenho o R na sílaba bar e o C na sílaba co. Então, esse encontro consonantal RC ficou em sílabas diferentes. O R ficou na primeira sílaba, bar, e o C ficou na segunda sílaba, co. É um encontro consonantal, tia Verônica? Sim, porque na palavra barco, ó, na palavra barco, eu encontro o R e o C juntinhos. Então, é um encontro consonantal. Mas como que esse encontro consonantal se comporta quando eu separo a sílaba dessa palavra? Ele se comporta assim, ó, ficando cada um em uma sílaba, um separado do outro, em sílabas diferentes. É exatamente isso que explicou aqui. Os encontros consonantais podem ocorrer na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Entendido? Aqui embaixo tem dois quadros e neles tem exemplos de encontros consonantais e como que eles se comportam nas sílabas. Então, olha, vamos analisar o primeiro quadro primeiro. Nesse quadro, temos exemplos de encontros consonantais que ficam na mesma sílaba. Se nós separarmos a sílaba de brasa, como é que eu separo a sílaba de brasa? Brasa. O BR vai ficar na mesma sílaba.
O mesmo acontece se eu separar a sílaba de flora. Flora. O FL fica junto na mesma sílaba. Se eu separar vidraça, vidraça, o DR vai ficar junto na mesma sílaba. O mesmo acontece com planeta. O PL fica junto na mesma sílaba. Estrela, o TR também fica junto na mesma sílaba. Então, aqui nesse primeiro quadro, nós temos exemplos de encontros consonantais que ficam na mesma sílaba, ok? Já nesse quadro de cá, nós temos exemplos de encontros consonantais que ficam em sílabas diferentes. O que acontece se eu separar a sílaba de pastel? Como é que eu separo pastel? Pastel. Notaram que o S fica junto com o pá, formando paz. E o T fica junto com o el, formando tel. Pastel. O S fica na primeira sílaba e o T fica na segunda sílaba. Então, aqui ocorreu um encontro consonantal. Olha, esse encontro consonantal ocorre em sílabas diferentes. Urso. O R fica junto com o U, formando a primeira sílaba. Ur. E o S fica junto com o O, formando a segunda sílaba. So. RS é um encontro consonantal que ocorre em sílabas diferentes. O mesmo acontece com LG de algazarra. Ao, o L fica junto com A. Ga, o G fica junto com esse outro A. Então, LG, encontro consonantal em sílabas separadas. DV, advogado. O D fica na primeira sílaba e o V na segunda sílaba. Encontro consonantal em sílabas diferentes. Surf ou surf. O R fica junto com o SU na primeira sílaba e o F fica junto com o E, formando FE, a segunda sílaba. Então, RF, encontro consonantal em sílabas diferentes. Entendido? Recordamos então esse conteúdo? Então, agora eu quero te pedir para pegar a nossa folha de português, para que eu possa te explicar também o que você vai fazer nessa folha. Então, vem comigo? Ó, eu vou abrir a nossa folha aqui e você abre a sua aí, ok? Na nossa folha de português, nós temos um texto que é O Mundo de Fabrício. Eu vou pedir para você ler esse texto aí depois com bastante atenção. E aí você vai responder a letra A, B e a número 2. A letra A, a letra B e a número 2 são questões de interpretação, entendimento, compreensão do texto. Então, tudo que pergunta nessas 3 questões, você vai encontrar as respostas aqui, no texto, ok? A número 3 diz assim, olha, mais um dia tudo mudou. Essa é a última frase do texto, porque esse texto não tem o final, está faltando o final desse texto. E é exatamente isso que está pedindo a questão, para você escrever no seu caderno um final para essa história. Então, leia o texto, entenda e escreva um final para ele bem criativo, ok? E agora eu quero te explicar a 4ª questão, que ela fala sobre o conteúdo que a gente aprendeu hoje, que a gente recordou hoje, encontro consonantal. Então, aqui na 4ª questão, está pedindo assim, olha, pinte no texto, qual texto? Esse texto aqui, O Mundo de Fabrício.
Você vai pintar no texto 6 palavras que possuem encontro consonantal que fica na mesma sílaba. Igual a gente viu no nosso livro, encontro consonantal que fica na mesma sílaba. Quando você separa, eles ficam juntinhos na mesma sílaba. Então você vai procurar aqui, olha, no texto Mundo de Fabrício, 6 palavras em que tenham encontro consonantal na mesma sílaba. Ok? Ó, um beijão para você. Até a próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau.